Oiê, eu sou o Guigo. Eu criei essa plataforma aqui pra gente conversar a respeito das minhas experiências de leitura e para tentar estimular você que tá vendo esse vídeo a ler alguma coisa, seja o que eu tô recomendando ou seja qualquer outra coisa. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do Fahrenheit 451, que foi o livro que eu acabei assim, bem recente, acabei agora, basicamente de ler, ainda tá tudo muito turbilhando aqui na minha cabeça. E é um livro que vale demais, assim. De todas as distopias e ficções que eu já li, e eu tenho lido bastante essas coisas, esses nichos, ele é o livro mais simples. Eu acho que a complexidade dele é bem pequena, assim, para você que está começando, quer entrar no mundo da leitura, ou quer voltar para o mundo da literatura e tal, e começar a ler alguma coisa. Eu vou sempre recomendar o Fahrenheit 451 e a Revolução dos Bichos, que eu ainda não falei aqui, mas eu vou fazer um vídeo falando. Porque são livros simples, mas não são simplórios, não são simplistas. São livros bem complexos, inclusive. E esse aqui, de todas as distopias, pra mim, até agora, é o que faz mais sentido nesse momento que a gente está vivendo hoje. Assim, por muitas vezes, enquanto eu estava lendo esse livro aqui, eu me peguei refletindo sobre coisas e pessoas que eu conheço que são muito parecidas com os personagens dessa história aqui. Vocês que já me acompanham há algum tempo sabem que eu falo muito a respeito. Eu já fiz até algumas enquetes sobre o quanto as pessoas têm lido, o quanto você tem lido, se você gosta de ler, se você tem lido alguma coisa e o porquê você não lê. E as respostas que eu tenho são sempre de que, sei lá, eu não consigo focar, eu não consigo me atentar ao que eu tô lendo, ou às vezes eu não tenho tempo, e etc. Essas são sempre as respostas que eu tenho de amigos e pessoas que eu conheço a respeito desse assunto, né? Quando eu pergunto para elas se elas gostam de ler ou o que elas têm lido. E basicamente esse livro aqui tem muito disso, assim, porque eu acredito muito que as pessoas têm lido cada vez menos, exatamente porque a gente tem tido cada vez mais resumos. As histórias, as informações, elas vêm cada vez mais comprimidas até que elas se tornem um parágrafo ali. E isso vai fazendo com que você, sei lá, leia menos, que você se importe menos, que você se preocupe menos e que você raciocine e desenvolva um senso crítico. E esse livro ele fala sobre isso. Basicamente, Fahrenheit 451 começa aí contando a história do Montag. O Montag vive num mundo aí, né, num mundo, acho que vale dizer isso, né? Num mundo onde os livros são queimados, né? Ele é um bombeiro e os bombeiros nesse mundo aqui, nessa distopia aqui, os bombeiros eles têm uma função um pouco diferente da que a gente tem hoje. Os bombeiros que a gente conhece hoje têm a função de apagar incêndios, né? E os bombeiros aqui no Fahrenheit 451, eles têm a função de iniciar incêndios, atear fogo em livros. É um crime, é considerado um crime nessa cidade, nesse mundo aqui, ler. A leitura e os livros enfim, são um crime hediondo, assim, é um crime muito sério e as pessoas não têm livros em casa. Qualquer pessoa que tenha livro em casa pode ser denunciada e basicamente as casas são feitas lá com uma tecnologia que as casas não queimam, né? Só as coisas dentro dela queimam, mas elas são meio que impermeáveis, assim. E aí basicamente o Montag ama o que ele faz. Ele ama queimar, atear fogo em livros, ele ama a função que ele ocupa nessa sociedade aqui. E aí você vai me perguntar, nossa, mas como que isso aconteceu? Como que o governo conseguiu fazer, extinguir os livros e etc. E aí num dado momento, numa passagem aqui bem rápida desse livro, eu vou ler aqui para vocês o que é dito. Você pergunta quando tudo começou, esse nosso trabalho. Como surgiu? Onde? Quando? Bem, eu diria que ele realmente começou por volta de uma coisa chamada Guerra Civil. Embora o nosso livro de regras afirme que foi mais cedo.
O fato é que não tivemos muito papel a desempenhar até a fotografia chegar à maioridade. Depois veio o cinema, no início do século XX, o rádio, a televisão, as coisas começaram a possuir massa. E por que tinham massa? E porque tinham massa, ficaram mais simples. Antigamente, os livros atraíam algumas pessoas, aqui, ali, por toda parte. Eles podiam se dar ao luxo de ser diferente. O mundo era espaçoso. Entretanto, o mundo se encheu de olhos e cotovelos e bocas. A população duplicou, triplicou, quadruplicou. O cinema e o rádio, as revistas e os livros, tudo isso foi nivelado por baixo. Vocês estão acompanhando? Basicamente aqui o mundo começou a atingir uma superpopulação, as pessoas começaram a ficar muitas, cada vez se multiplicarem, e aí tudo começou a ser resumido. Os livros, a programação na TV, os rádios, tudo começou a virar propaganda, mini propagandas nessa sociedade aqui, mini músicas, mini livros, tudo foi se nivelando por baixo, foi começando a ficar comprimido, enfim, continuando. Imagine o quadro, o homem do século XIX com seus cavalos, cachorros, carroças, câmera lenta. Depois, no século XX, acelere sua câmera. Livros abreviados, condensações, resumos, notícias viram tabloides, tudo subordinado aos gags. Ao final emocionante, ou seja, tudo era resumido porque o principal era o resumo, era o final. Como que é o final da história, como que é o final do programa, qual é o final da notícia. Isso é muito parecido com o que a gente está vivendo. Clássicos reduzidos para se adaptarem a programas de rádio, de 15 minutos. Depois, reduzidos novamente para uma coluna de livro de 2 minutos de leitura. E por fim, encerrando-se num dicionário, num verbete de 10 a 12 linhas. Estou exagerando? É claro. Os dicionários serviam apenas de referência. Hamlet não passava de um resumo de uma página num livro que proclamava: agora você pode finalmente ler todos os clássicos. Faça como seus vizinhos. Resumos de resumos, resumos de resumos de resumos. A mente humana entra em um turbilhão sob as mãos dos editores, exploradores, locutores de rádio, tão depressa que a centrífuga joga fora todo o pensamento desnecessário, desperdiçador de tempo. Basicamente é isso aqui que a gente está vivendo. A gente tem youtubers te contando resumos de coisas, eu aqui estou te contando o resumo de um livro. Mas basicamente tudo hoje em dia tem um resumo e está cada dia mais curto para que você não chegue à fonte, para que você não vá a fundo, para que você não queira ler, para que você não queira se aprofundar a respeito de algum ponto, de alguma história e desenvolva senso crítico. Então basicamente foi isso aqui que começou a acontecer nesse mundo. E o personagem aqui que fala isso, basicamente ele conta para o Montag como que chegamos a esse ponto aqui. E basicamente chegamos a esse ponto aqui por conta da própria sociedade. Não foi o governo que fez as pessoas quererem ler menos ou quererem ver menos. As pessoas em busca da felicidade plena e, enfim, infindada, dessa utopia, dessa mágica, dessa felicidade que não acaba nunca, elas começaram a se preocupar menos com questionar as coisas, com perguntar, com se aprofundar a respeito das coisas, e elas começaram a se preocupar mais com os resumos. É mais importante você saber o final da história do que você acompanhá-la. E querendo ou não, é durante o processo que você desenvolve diversos sensos críticos e diversas coisas na sua cabeça. Diversos pontos, diversas coisas começam a ficar mais claras sobre a sua existência. E basicamente quem fez tudo isso com essa sociedade não foi o governo, foram as pessoas. Enfim, o Montag aqui nessa história, ele ama o ofício dele, ama o trabalho dele, e ele
num dado momento ele conhece a Clarice. Clarice é uma menina de 16, 17 anos, não fica muito claro, pelo menos na minha cabeça, não consegui processar muito bem isso. Mas enfim, ela é uma menina muito nova, que vem de uma família de leitores, de uma família intelectual que de alguma forma dava um jeito ali de esconder livros ou, enfim, e de passar adiante essa cultura para a Clarice. E a Clarice um belo dia conhece o Montag na rua, assim, ela é vizinha do Montag, e eles se encontram ali na chegada, na volta do trabalho. Ele conhece ela faz 3 perguntas para ele. Ela pergunta, se não me engano, a primeira pergunta é se ele nunca questionou por que os bombeiros fazem isso. E aí ele acha um absurdo. Como assim questionar? Esse é o nosso ofício, essa é a nossa vida, é isso que a gente faz e ponto. Ou seja, muita gente que você conhece, você que está vendo esse vídeo aqui, muita gente que você conhece faz as coisas por osmose. Ela nem se preocupa com o porquê do que ela faz. Enfim. E o Montag fala pra ela, por quê? Não, isso é o que a gente faz e tá tudo certo e tal. E aí ela pergunta, tá, mas e você nunca leu nenhum livro dos que você queimou? E aí o Montag fala pra ela, não, claro que não, isso é proibido, os livros só servem pra te enlouquecer, são desnecessários, não tem nada importante ali, eles só vão tirar sua paz de espírito, pessoas enlouqueceram, e blá blá blá. E aí a última pergunta que ela faz pra ele é, você é feliz? Isso já começa a despertar um senso crítico, porque querendo ou não, quando a gente pergunta, a gente espera a resposta, e quando a gente é questionado a respeito de algo, isso nos coloca a reflexão. E ele começa a refletir a respeito disso. E ele começa a virar amigo dessa Clarice, que, enfim, com o passar da história, ela vai fazendo várias perguntas e jogando vários questionamentos na cabeça dele. Mas o que dá o start dessa história aqui, e que, diga-se de passagem, ela é muito rápida. É um livro que você começa a ler e não consegue parar. Não tem enrolação, não tem barriga, onde você chega uma hora que você está cansado, você para de ler e tal. Não, esse livro aqui ele é rápido, ele é acelerado e ele é muito simples de ler, por isso eu quero muito que vocês leiam, porque ele é muito simples. Mas aí basicamente acontece mais uma última coisa que desperta essa coisa toda no Montag, que é num dado momento da história, ele tá lá, né, no corpo de bombeiros e tal, ele é acionado, vão os bombeiros lá para uma casa cujo existe uma ameaça. E basicamente essa casa foi denunciada por algum vizinho e etc, que diz que essa moça, essa mulher que mora dentro dessa casa, tem um acervo de livros. Então eles vão para lá para queimar. Chegando lá, eles se deparam com vários livros e essa mulher, ela basicamente se recusa a sair da casa, porque o sistema é basicamente esse. Você é um vizinho, descobriu que seu vizinho lê ou que alguém próximo de você está lendo alguma coisa e sabendo que a leitura é proibida, não é estimulada, você vai denunciar. Os bombeiros vão chegar, tirar essa pessoa depois ela vai ser presa, ou enfim, a gente nunca sabe muito bem o que acontece com essas pessoas. Mas enfim, essas pessoas são retiradas da casa, eles entram, essas casas são todas impermeadas, então impermeáveis, e existe uma tecnologia ali que faz com que a casa em si não queime, só o que tem dentro. Então eles entram, tacam querosene em tudo e depois queimam a casa, queimam os livros, tacam fogo em tudo e vão embora. É assim que funciona e isso é um sistema comum lá para eles. Os bombeiros servem para atear fogo, não para apagá-los. Só que essa moça, essa mulher, uma senhora que vive nessa casa, ela tem uma reação um pouco diferente. Ela se recusa a sair da casa e ela mesma, na presença de todos os bombeiros ali, ela prefere morrer a viver naquele mundo. Então ela taca fogo na casa, na própria casa e nela mesma, abraçada com um livro. E aí o que acontece? Aquilo desperta o Montag para a realidade. E aí as coisas começam a ficar bem complicadas para ele. Ele é casado, inclusive,
com a Mildred, que é uma mulher que vive nesse esquema aí e que muito provavelmente você tem uma amiga, algum parente ou alguém próximo de você que vive assim como a Mildred. Ela não vê problema nenhum na sociedade ser assim, ela só abaixa a cabeça, segue as regras ali, a regra é não pode ler, tudo bem, tá tudo certo. Até porque, e agora vem o porquê eu acho que esse livro é de todas as distopias a que faz mais sentido nesse exato momento que a gente está vivendo. Eu já dei alguns exemplos aqui ao longo da minha descrição, mas principalmente porque nesse sistema aqui, o governo instaurou uma espécie de tecnologia onde as casas podem, se você comprar, é claro, consumir. O consumo é muito estimulado aqui dentro. Compre, 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 tenha tecnologia X, tenha isso, tenha aquilo. Tem algumas passagens aqui, inclusive, onde umas amigas vão visitar ele e a Mildred em casa e, enfim, elas não se preocupam com o casamento, elas não se preocupam com os maridos, nem com os filhos. Os filhos, inclusive, vão passar, ficam só 3 dias no mês dentro das suas casas, depois eles ficam internados em escolas que também ficam adestrando as crianças a não ler, que não é importante e tal. Mas enfim, o consumo é muito estimulado aqui nessa história. E aí num dado momento, você vai entender ali na história que eles têm um sistema que é de televisores pela casa inteira. Então está instalado umas paredes que conversam com você. E a Mildred, ela vive dentro de casa, praticamente ela não sai pra nada. E a vida dela tá ali dentro, naquela sala de estar, com 3 paredes cobertas com telas que conversam com ela. Inclusive ela chama essas telas de família. Né? Um sistema inteligente que fica ali conversando, dialogando, trocando informação, simulando peças de teatro que duram, sei lá, 12 minutos, 10 minutos, sei lá, é muito rápido, que não tem nem começo nem meio, só o fim. E ela vive aquilo dali, interpretando, conhecendo o mundo e tudo através daquelas telas. E isso aqui nessa história me lembrou muito, sei lá, 2 coisas, assim, sabe? A Siri e a Alexa que a gente tem hoje, que conversa com a gente, que fala com a gente, muita gente se distrai, passa o dia inteiro conversando com a Alexa. Ou a internet e as redes sociais. A gente passa mais tempo de cara por uma tela, anestesiado ali, vendo o que aquela tela está dizendo pra gente, só trazendo resumos, só trazendo conclusões. E isso me lembrou muito essas telas dessa história aqui. Né? A Mildred, ela vive hipnotizada dentro desse mundo ali, pra ela tá tudo bem. Tem até um dado momento aqui, uma passagem do livro, onde ela fala que o Montag tem que trabalhar um pouco mais porque ela quer comprar uma 4ª parede, né? Uma 4ª tela para preencher todo lugar, e assim ela vai ter a família toda por perto, conversando e tal. Enfim, o Montag nessa história aqui, ele desperta a partir dessa coisa que ele tem de ver uma mulher se queimando viva ali, atirando fogo em si mesma por conta de um livro. E aí ele começa a questionar um pouco isso, e aí é que a história pega fogo. O Montag vai tentar aqui entender melhor por que a coisa toda chegou nesse nível na história, né? Ele vai tentar entender por que o mundo ficou assim. E basicamente é isso, né? Tem um lema lá que o chefe dele, se eu não me engano, num dado momento, fala pra ele que os que não constroem precisam queimar. Isso é tão antigo quanto a história e os delinquentes juvenis. E isso por quê? Porque ele está falando sobre os livros, né? Os livros, para eles, não constroem nada, além de dúvida. E dúvida não é interessante para um governo, para uma sociedade. Então, os que não constroem devem queimar. Enfim, a história é muito incrível. Depois de tudo isso aqui, ele se rebela e tem muito plot twist aqui. A história ela só vai melhorando com o passar do tempo e tem um final incrível e que eu recomendo demais que vocês leiam. Então leiam Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. É um livro que eu recomendo demais para todos vocês. Eu espero que de alguma forma eu consiga contribuir aí com a bagagem literária de alguns de vocês. Se eu conseguir fazer com que uma pessoa leia isso aqui, eu já cumpri a minha função.
Bom, dito isso, eu também quero falar um pouco a respeito. Eu tenho lido, por coincidência, os livros que eu tenho lido, todos têm. Eu tenho descoberto adaptações para TV, seja através de uma série ou um filme. E o mais engraçado é que quem viu o último vídeo em que eu falei, eu não sei se, inclusive, se esse vídeo já saiu ou se esse vai sair primeiro, eu não sei, porque esse daqui tá fresquinho. Mas eu li Admirável Mundo Novo e descobri que tinha saído uma série na Globoplay, Brave New World, Admirável Mundo Novo, e que eu amei a adaptação. Assim, a série é muito bacana, vale muito a pena ver a série, ler o livro Admirável Mundo Novo. Tô aqui recomendando novamente também. Se esse vídeo já saiu, eu peço para que você vá lá ver a resenha a respeito do Admirável Mundo Novo também. Mas se não saiu, enfim, recomendo que você leia também. Mas, então assim, eu amei a adaptação. Já o Fahrenheit 451 teve um filme adaptado pela HBO. Esse filme ele tá na HBO Max, se eu não me engano. E assim, não recomendo nada. É uma bosta. Desculpa falar, gente, eu sei que gosto é muito subjetivo. Mas assim, não, se você viu o filme e acha que o filme tem a ver com alguma coisa, ou que o filme é o livro, pelo amor de Deus, não. É óbvio, isso é um fato, adaptações de livros nunca eliminam a importância do livro. Né? Como eu falei do Admirável Mundo Novo, que eu super recomendo que vocês vão ver, recomendo super que vocês vão ver a série, mas a série em si não exclui a importância do livro. E principalmente na adaptação que fizeram para Fahrenheit 451, essa última adaptação. Tem uma outra mais antiga que dizem que é muito boa, eu ainda não vi, não tive tempo. Mas essa nova adaptação que fizeram, esse filme que fizeram para Fahrenheit 451 é uma grande bosta, na minha opinião. Detestei, eles só pegaram assim... Eles fizeram exatamente o que o próprio autor, o Ray Bradbury, detesta que façam. Né? Inclusive no final do livro aqui, tem um pós-fácil e depois tem um coda, que é basicamente o autor, ele, aqui no final do livro, ele colocou... Esse livro ele foi censurado diversas vezes, ele já foi proibido algumas, outras tantas, tentaram editar algumas informações, porque na época que esse livro saiu incomodou demais e já por muitas vezes durante o tempo ele foi tirado e voltou de circulação, em circulação. E aí tem um coda aqui onde o autor ele conta que ele recebeu diversas cartas de pessoas ao longo do tempo, ao longo da história. Esse livro é de 1953, se eu não me engano. É isso mesmo, 1953 teve a sua primeira edição. Foi publicado originalmente. Ele conta que desde 1953, quando esse livro saiu, até hoje ele recebe cartas de pessoas criticando e pedindo que ele reedite o livro, ou falando a respeito de uma coisa X ou de outra X, e ele é muito direto aqui. Ele recomenda que se você tem alguma observação a fazer, faça você o seu livro, né? É um pouco grosso? Talvez, mas eu entendo, depois que eu li isso aqui eu entendi, sabe? Esse livro pra mim, em resumo, ele me fez entender a responsabilidade que um livro tem na vida de uma pessoa. Mais do que isso, ele me mostrou que o livro, seja contando um fato, seja contando uma biografia ou a realidade, ou seja uma distopia, uma ficção, é uma memória de algo que ainda está para acontecer. E é estranho falar, né? Memória de algo que ainda não aconteceu. Mas, para mim, eu tirei isso desse livro aqui, porque em 1953 o Ray Bradbury já estava contando como seria o nosso mundo hoje. E eu espero, pelo menos refletindo sobre o mundo em que eu vivo, eu me percebi muito dentro disso daqui. E esse livro ele me fez entender a responsabilidade que a gente tem ao ler um livro. E que é exatamente a proposta, exatamente ao que eu me propus quando eu resolvi que eu queria ler um livro por mês para tentar melhorar minha bagagem literária e também para poder melhorar minha comunicação com as outras pessoas. A gente tem uma responsabilidade quando a gente lê, que é passar adiante uma mensagem e para que isso aqui não morra nunca. Embora a gente está cada dia mais, assim como nessa sociedade aqui, matando
a ideia de livros na nossa sociedade, e quem lê um livro tem essa função, essa responsabilidade. É muito mais do que só adquirir informação, adquirir bagagem, mas é também adquirir a responsabilidade de passar tudo isso adiante. Então, esse livro me ensinou isso aqui. E que não existe nada de surreal ou de maravilhoso ou de incrível em ser uma pessoa intelectual ou uma pessoa que lê. Muito pelo contrário. É um peso, é um fardo. E é um fardo que você tem que carregar com responsabilidade. Tentar fazer com que isso aqui seja levado adiante da forma mais simples possível, mas que seja estimulante para que as pessoas continuem lendo. Bom, é isso. Eu espero que você tenha se interessado ou de alguma forma tenha despertado curiosidade em você, para que você vá procurar esse livro aqui, vá ler ele. O mais importante de tudo não é a edição e tal, é que você vá ler. Essa edição aqui tá bem boa, tá bem bonita, eu adoro essa capa, achei muito fofinha, adorei. Outra coisa que eu faço sempre, não sei se vai estar estourando aqui a luz, mas outra coisa que eu faço sempre é marcar muito os meus livros, então os meus estão todos marcados. Acho que não vai dar pra ver, né? Talvez. Deixa eu ver. Assim, talvez. Eu marco... Cadê? Aqui, ó. Eu marco muito os meus livros, eu grifo muito, e façam isso também quando vocês estiverem lendo. Se isso servir para que você consiga refletir melhor ou depois dar uma checada e entender, o mais importante é ler. O mais importante é conseguir reter um pouquinho da sabedoria e dessa memória que está aqui dentro, porque isso aqui também é uma memória. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você já leu, inclusive, comenta aqui comigo se eu deixei passar alguma coisa. Muito provavelmente eu tenha deixado, porque eu estou ainda muito bugado com tudo que eu li aqui. E se você não leu ainda, leia. E depois me conta, volta aqui e me conta como foi a sua experiência, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Guigo e é nessa que eu me despeço. E é isso. Leiam. Beijo.